Existe uma pergunta silenciosa que governa todas as decisões humanas, mesmo quando fingimos que não pensamos nela. Quanto tempo eu tenho? A maioria das pessoas vive como se envelhecer fosse um processo inevitável, linear, programado e imutável. Nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Essa narrativa parece tão óbvia que raramente é questionada. Mas e se o envelhecimento não for simplesmente o passar do tempo? E se for, na verdade, uma perda de informação? É exatamente essa a ruptura mental que precisa acontecer para compreender o que David Sinclair propõe em Tempo de Vida. O ponto central não é viver mais por vaidade, é entender que o envelhecimento é um processo biológico manipulável. E isso muda completamente sua relação com o próprio corpo. Sinclair apresenta uma ideia radical, mas fundamentada. O envelhecimento é resultado da perda de informação epigenética. Não é o DNA que necessariamente se deteriora primeiro, mas a forma como ele é lido. Pense no DNA como um hardware quase perfeito. O problema está no software. Com o tempo, as células esquecem quem são. Uma célula da pele deixa de agir como pele. Uma célula do fígado deixa de funcionar como fígado. É como se o manual de instruções estivesse intacto, mas o marcador de páginas tivesse sido embaralhado. Essa analogia é poderosa, porque muda sua mentalidade de resignação para intervenção. Se o problema é perda de informação, então restaurar informação pode restaurar função. Isso já foi demonstrado em laboratório. Células envelhecidas podem ser parcialmente reprogramadas. Tecidos podem recuperar características jovens. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de biologia molecular aplicada. Agora, o que isso significa para você na prática? Significa que envelhecer não é apenas acumular anos, é acumular desordem celular. E desordem pode ser desacelerada, pode ser revertida em parte, pode ser gerenciada. Isso desloca o foco da medicina tradicional, que trata doenças isoladas, para um novo paradigma. Tratar o envelhecimento como a raiz da maioria das doenças. Câncer, Alzheimer, doenças cardíacas, diabetes tipo 2. Todas compartilham um denominador comum: envelhecimento biológico. Aqui surge a primeira mudança comportamental essencial. Se o envelhecimento é o solo onde as doenças crescem, então suas escolhas diárias não são apenas sobre estética ou energia. São decisões que impactam diretamente a velocidade do seu envelhecimento biológico. Sono, alimentação, exercício, exposição ao frio, jejum, controle de glicose. Tudo isso deixa de ser dica de saúde genérica e passa a ser estratégia de preservação de informação celular. Sinclair fala sobre sirtuínas, proteínas que funcionam como guardiãs da informação epigenética. Elas são ativadas em situações de adversidade. Isso é contraintuitivo. O conforto constante acelera a deterioração. O estresse controlado fortalece o sistema. Pense em um músculo. Se você nunca o desafia, ele atrofia. Se você o sobrecarrega de forma inteligente, ele cresce. O mesmo acontece com os mecanismos de longevidade. Jejum intermitente não é moda. É um sinal biológico de escassez que ativa mecanismos de reparo. Exercício físico não é apenas queima de calorias. É um estresse metabólico que estimula a resiliência celular. Exposição ao frio não é masoquismo. É estímulo mitocondrial. O corpo foi moldado para sobreviver a desafios. Quando você remove todos os desafios, remove também os estímulos de manutenção. Agora observe o comportamento moderno. Alimentação constante, conforto térmico constante, sedentarismo, excesso calórico, picos frequentes de insulina. Isso envia ao corpo a mensagem de abundância infinita. E em abundância infinita, o corpo prioriza crescimento, não reparo. Crescimento constante sem manutenção acelera desgaste. É como dirigir um carro sempre em alta rotação, sem nunca fazer revisão. Outro ponto crucial é a distinção entre idade cronológica e idade biológica. Você pode ter 40 anos no calendário e 55 biologicamente, ou 60 cronológicos
e 45 biologicamente. A diferença está nos marcadores celulares. Metilação do DNA, comprimento dos telômeros, inflamação sistêmica, sensibilidade à insulina. Esses indicadores revelam o verdadeiro estado do seu organismo. Isso cria uma responsabilidade inevitável. Não é mais apenas sobre quanto você vive, mas como você vive internamente. Duas pessoas com a mesma idade podem ter destinos completamente diferentes, dependendo de como tratam o próprio metabolismo. Sinclair também aborda compostos como resveratrol, NMN e NAD+, mas aqui a importante maturidade. Suplemento não substitui comportamento. NAD+ é uma molécula essencial para energia celular e reparo. Seus níveis caem com a idade. Estratégias que aumentam NAD+ podem melhorar função mitocondrial. Mas se você mantém um estilo de vida inflamatório, o efeito é limitado. É como tentar encher um balde furado. A grande revolução mental é entender que longevidade não é apenas extensão de vida. É extensão de vitalidade. Não faz sentido viver mais se os últimos 20 anos forem de dependência e declínio cognitivo. O objetivo é expandir o chamado health span, o período de vida com saúde plena. E isso exige uma inversão de prioridade. A maioria das pessoas trata a saúde como algo secundário, até que algo dê errado. O modelo proposto exige prevenção ativa e contínua. Não esperar sintomas. Não esperar diagnóstico. Agir antes. Existe também um aspecto psicológico profundo. Quando você entende que envelhecimento é parcialmente maleável, você abandona a mentalidade fatalista. Isso muda decisões diárias. Você passa a pensar em décadas. Cada refeição deixa de ser apenas prazer imediato e passa a ser investimento ou sabotagem. Cada noite mal dormida deixa de ser detalhe e passa a ser acúmulo de dano. Mas há um alerta implícito. Informação sem ação é irrelevante. Saber que exercício ativa vias de longevidade e continuar sedentário é escolher conscientemente envelhecer mais rápido. Conhecimento gera responsabilidade. A ciência apresentada não é promessa de imortalidade. É convite à intervenção estratégica. Pequenas ações repetidas ao longo de anos produzem diferença exponencial. Um grau a mais no leme de um navio muda completamente o destino após milhares de quilômetros. Você precisa começar a enxergar seu corpo como um sistema adaptativo programável. Não é frágil como parece. É altamente responsivo. Ele responde ao ambiente que você cria. Se o ambiente é de excesso, ele envelhece. Se é de desafio inteligente, ele se fortalece. E aqui está o ponto que muda comportamento de verdade. Você não está apenas vivendo, você está constantemente instruindo suas células sobre como envelhecer. Se você entende que está constantemente instruindo suas células sobre como envelhecer, então precisa compreender o mecanismo dessa instrução. O corpo não reage apenas ao que você faz ocasionalmente. Ele reage ao padrão. O padrão cria identidade biológica. Assim como uma empresa se torna aquilo que ela pratica repetidamente, suas células se tornam aquilo que você reforça todos os dias. Existe um conceito central na obra que é desconfortável, mas libertador. O corpo foi projetado para sobreviver a ambientes hostis. Durante quase toda a história evolutiva humana, comida era escassa, o frio era frequente, o esforço físico era inevitável e a incerteza fazia parte da rotina. O metabolismo humano é calibrado para responder à escassez com eficiência e longevidade. Quando removemos a escassez e mergulhamos em abundância constante, ativamos programas biológicos diferentes. Programas de crescimento, reprodução acelerada e, consequentemente, desgaste mais rápido. Pense na lógica de sobrevivência. Se o ambiente é instável, o corpo ativa mecanismos de reparo para aumentar as chances de atravessar o período difícil. Se o ambiente é confortável e previsível, o organismo prioriza expansão e reprodução. Essa lógica está codificada profundamente. O problema é que hoje vivemos como se estivéssemos permanentemente em um verão metabólico. E verão constante não fortalece raízes, enfraquece. Sinclair explora a importância da via mTOR,
uma das principais reguladoras de crescimento celular. Quando você consome proteína e calorias em excesso de forma contínua, essa via permanece hiperativada. Crescimento celular constante significa menos foco em reparo. É como uma fábrica que nunca pausa para manutenção. No início, a produção é alta. Com o tempo, as falhas se acumulam. Reduzir a frequência alimentar, praticar jejum intermitente, evitar excesso proteico constante, tudo isso não é sobre estética. É sobre modular mTOR e ativar a autofagia, o processo pelo qual a célula recicla componentes danificados. Autofagia é faxina interna, e faxina frequente mantém o sistema funcional por mais tempo. Agora observe um comportamento comum: acordar e imediatamente ingerir carboidrato refinado. Picos de glicose, picos de insulina, repetidos várias vezes ao dia. Isso mantém o corpo em modo de armazenamento e crescimento. O efeito cumulativo ao longo de décadas não é neutro, é desgaste. Sinclair também discute a importância das mitocôndrias. Elas são as usinas de energia da célula. Com o envelhecimento, a eficiência mitocondrial diminui. Isso gera mais radicais livres, mais inflamação, menos energia. Exercício físico intenso, especialmente intervalado, força as mitocôndrias a se adaptarem. O desconforto do treino é um sinal de que o sistema está sendo pressionado a melhorar. Sem pressão, não há adaptação. Existe uma frase implícita na ciência da longevidade que deveria ser tatuada na mente: conforto excessivo é degenerativo. Isso não significa viver em sofrimento. Significa inserir desafios estratégicos, caminhar mais do que é conveniente, sentir frio ocasionalmente, esperar antes de comer, treinar até a respiração ficar pesada, dormir no horário certo mesmo quando há estímulos digitais disputando sua atenção. Outro ponto crucial é a inflamação crônica. Ela é silenciosa. Não dói no início, mas acelera todos os processos de envelhecimento. Alimentação ultraprocessada, sedentarismo, privação de sono e estresse psicológico constante mantêm o sistema imune em alerta. Um sistema imune cronicamente ativado desgasta tecidos. É como um alarme disparando o tempo todo dentro da sua casa. Eventualmente, algo quebra. Aqui entra a importância do sono. Durante o sono profundo, ocorre liberação de hormônio do crescimento, reparo tecidual, consolidação de memória e limpeza metabólica cerebral. Dormir mal não é apenas cansaço, é interromper manutenção. Se você sacrifica sono para a produtividade, está trocando desempenho momentâneo por declínio acumulado. Sinclair também aborda a manipulação genética em laboratório, mostrando que reprogramação parcial pode restaurar função celular. Mas enquanto essas terapias não estão amplamente disponíveis, o que está sob seu controle é o ambiente que você cria diariamente. Você precisa começar a pensar em termos de sinalização celular. Cada ação envia sinais. Comer açúcar envia sinal de abundância. Treinar envia sinal de desafio. Dormir envia sinal de reparo. Ficar horas sentado envia sinal de inatividade. O corpo não entende suas intenções. Ele responde a sinais bioquímicos. Existe uma diferença brutal entre saber disso intelectualmente e internalizar isso. Internalizar significa que você começa a sentir desconforto quando passa 2 dias sem se mover. Significa que você começa a enxergar o prato como ferramenta biológica, não apenas prazer. Significa que você para de normalizar o declínio precoce. A sociedade normalizou envelhecer mal. Dor crônica aos 40, metabolismo lento aos 35, cansaço constante aos 30. Isso não é inevitável. É padrão de comportamento coletivo. Outra ideia central é que pequenas intervenções consistentes têm impacto maior do que mudanças radicais e temporárias. Você não precisa virar atleta olímpico. Precisa inserir estímulos frequentes, subir escadas, fazer treinos curtos e intensos, reduzir janelas alimentares, priorizar proteína de qualidade sem excesso, controlar ingestão de açúcar. O conceito de NAD+ volta aqui como peça-chave. Essa molécula participa de centenas de reações metabólicas.
Seus níveis diminuem com a idade. Jejum, exercício e algumas intervenções nutricionais ajudam a preservar NAD+. Quando NAD+ está baixo, sirtuínas ficam menos ativas. E quando sirtuínas ficam menos ativas, a estabilidade epigenética se deteriora. Perceba o encadeamento. Estilo de vida afeta NAD+. NAD+ afeta sirtuínas. Sirtuínas protegem informação epigenética. Informação epigenética preserva a identidade celular. Identidade celular preservada retarda envelhecimento. Isso é um sistema integrado. Não existe bala mágica. Existe coerência metabólica. E aqui está uma mudança psicológica profunda. Longevidade exige disciplina silenciosa. Não é espetacular. Não gera aplausos. Ninguém celebra você por dormir cedo. Ninguém aplaude seu jejum. Ninguém recompensa socialmente sua caminhada diária. Mas cada uma dessas ações está moldando sua trajetória biológica. Você precisa decidir se quer viver de acordo com impulsos imediatos ou com visão de longo prazo. Porque envelhecimento não acontece de repente. Ele é acumulativo, invisível no início, inevitável no fim. Mas a velocidade é variável. Quando você entende isso, sua relação com o tempo muda. Você deixa de ver anos como números e passa a vê-los como reflexo de decisões repetidas. E talvez a pergunta mais importante seja: se o envelhecimento é parcialmente programável, por que você continua agindo como se não tivesse escolha? Se você quer realmente compreender o que está em jogo, precisa abandonar a visão simplista de que envelhecer é apenas acumular danos aleatórios. O que Sinclair demonstra é que o envelhecimento é, em grande parte, uma perda de coordenação. É como uma orquestra que continua com os mesmos músicos, os mesmos instrumentos, mas perde o maestro. O som começa a sair desafinado, não porque os instrumentos quebraram, mas porque a comunicação se deteriorou. Essa metáfora da orquestra é fundamental para mudar sua mentalidade. Durante anos, a ciência acreditou que o envelhecimento era essencialmente desgaste irreversível. Mas os experimentos de reprogramação celular mostram algo impressionante. Células velhas podem recuperar características jovens sem perder sua identidade. Isso indica que o manual ainda está lá. O problema é o acesso a ele. Imagine um computador com arquivos intactos, mas com o sistema operacional corrompido. O conteúdo existe, mas não é acessado corretamente. Restaurar o sistema devolve funcionalidade. Essa é a promessa implícita na biologia da longevidade. Agora traga isso para a sua realidade prática. Se a coordenação celular depende de sinais metabólicos e estabilidade epigenética, então qualquer comportamento que gere caos metabólico acelera a perda de coordenação. Dietas desreguladas, sono fragmentado, estresse crônico, excesso de álcool, picos glicêmicos frequentes. Tudo isso cria ruído no sistema. E aqui está um ponto que poucas pessoas encaram com honestidade. A maioria dos comportamentos modernos cria ruído constante. Você acorda com um alarme abrupto, checa celular imediatamente, consome estímulo digital antes mesmo de exposição à luz natural. Come apressado, passa horas sentado, se alimenta novamente por impulso, trabalha sob estresse contínuo, janta tarde, consome luz artificial até a madrugada e dorme com a mente hiperestimulada. Isso não é neutro biologicamente. Isso é sinalização de caos. O corpo responde ao caos com inflamação. Inflamação persistente acelera envelhecimento. E inflamação não é apenas resposta à infecção, é resposta à desregulação metabólica. Outro conceito transformador é a ideia de hormese. Pequenas doses de estresse fortalecem, grandes doses destroem. Ausência total de estresse enfraquece. Exercício físico é hormese. Jejum é hormese. Exposição ao frio é hormese. Até desafios cognitivos são horméticos para o cérebro. O desconforto controlado é um investimento biológico. Pense em um osso. Se você não aplica carga, ele perde densidade. Astronautas no espaço perdem massa óssea rapidamente,
porque não há gravidade suficiente para gerar estímulo. Agora pense em sua vida confortável. Elevador em vez de escada, carro para trajetos curtos, temperatura sempre ajustada, comida sempre disponível. O corpo não recebe sinais para se fortalecer. Sinclair menciona populações longevas que vivem mais não porque têm acesso à tecnologia avançada, mas porque seus ambientes naturalmente impõem desafios leves e constantes. Caminhadas diárias, alimentação simples, intervalos naturais entre refeições, menor exposição a alimentos ultraprocessados. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Longevidade não exige inovação futurista, tanto quanto exige resgatar padrões ancestrais adaptados à biologia humana. Agora vamos aprofundar na mentalidade necessária. A maioria das pessoas busca atalhos. Quer uma pílula que resolva, quer suplemento que compense descuido, mas a ciência apresentada mostra que o sistema é integrado. Você não pode ativar vias de longevidade enquanto mantém um estilo de vida que sinaliza excesso contínuo. Existe uma relação direta entre disciplina metabólica e clareza mental. Resistência à insulina não afeta apenas peso corporal, afeta cognição, afeta risco de demência. O cérebro é altamente sensível à desregulação glicêmica. Quando você controla a glicose, você protege função cerebral a longo prazo. Sinclair também discute o potencial de intervenções farmacológicas, como metformina e rapamicina. Elas modulam vias associadas ao envelhecimento, mas aqui entra a maturidade estratégica. Qualquer intervenção farmacológica, sem base comportamental sólida, é limitada. É como pintar uma parede com infiltração ativa. O problema estrutural continua. A aplicação prática começa com o monitoramento. Você precisa medir para melhorar. Avaliar glicemia em jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, marcadores inflamatórios. Conhecer seus números transforma suposições em dados. Dados geram decisões conscientes. Depois vem a estrutura comportamental. Estabelecer janela alimentar consistente. Treinar pelo menos 4 vezes por semana, combinando intensidade e resistência. Dormir em horário regular. Reduzir consumo de açúcar refinado drasticamente. Priorizar alimentos minimamente processados. Inserir períodos ocasionais de frio ou calor controlado. Mas talvez a mudança mais profunda não seja física, seja temporal. Você começa a pensar em termos de décadas. A decisão de hoje impacta seu estado aos 70, aos 80, aos 90. Essa visão de longo prazo altera impulsos imediatos. Existe também o aspecto da identidade. Se você se enxerga como alguém que já está ficando velho, seu comportamento acompanha essa narrativa. Mas se você entende que sua biologia é plástica, você assume postura ativa. Identidade molda a ação. Ação molda a biologia. O envelhecimento não é apenas biológico, é psicológico. Pessoas que param de aprender, param de se desafiar cognitivamente, também aceleram declínio. Neuroplasticidade responde a estímulo. Aprender nova habilidade, estudar tema complexo, manter interação social significativa. Tudo isso envia sinais de vitalidade. Outro ponto essencial é a relação entre propósito e longevidade. Estudos mostram que pessoas com senso claro de propósito vivem mais, não por misticismo, mas porque propósito influencia comportamento. Quem tem razão para acordar cedo, cuida melhor da saúde. Quem tem responsabilidade, tende a manter disciplina. Sinclair não vende fantasia de imortalidade. Ele oferece um mapa científico que desmonta o fatalismo. E quando o fatalismo cai, a responsabilidade sobe. Você precisa encarar uma verdade simples. Cada dia é uma votação silenciosa sobre como você quer envelhecer. Cada escolha reforça um caminho. Se você continuar vivendo como se envelhecer fosse destino fixo, sua biologia seguirá o padrão médio. Mas se você começa a inserir estresse inteligente, disciplina metabólica e visão de longo prazo, você altera a trajetória. A pergunta que realmente importa não é se você pode viver mais. É se você está disposto a agir como alguém que pretende viver mais com lucidez e força.
Porque conhecimento sem prática não desacelera relógio biológico, apenas alimenta ilusão intelectual. Existe um momento decisivo na compreensão da longevidade que separa curiosidade de transformação. É quando você percebe que o envelhecimento não acontece apenas porque o tempo passa. Ele acontece porque a informação se desorganiza mais rápido do que é reparada. E essa taxa de desorganização é influenciada diretamente pelo ambiente que você cria. Agora, precisamos aprofundar em algo ainda mais estratégico: a diferença entre sobreviver e otimizar. Sobreviver é manter funções mínimas, otimizar é manter performance alta. A maioria das pessoas entra em modo de sobrevivência biológica muito antes da velhice cronológica. Energia mediana, clareza mental mediana, força mediana, humor instável. Isso não é envelhecimento inevitável. Isso é adaptação ao ambiente pobre em estímulo regenerativo. Sinclair mostra que existem genes da longevidade que permanecem ativos quando o organismo percebe escassez ou desafio. Esses genes não surgiram para nos fazer viver 120 anos por conforto. Eles surgiram para garantir sobrevivência em períodos difíceis. O paradoxo é claro. Ao remover toda a dificuldade, você desativa os mecanismos que prolongam vida. Pense no fogo. Pequenas faíscas controladas fortalecem aço. Incêndios descontrolados destroem tudo. O mesmo vale para o estresse biológico. A ausência total de faísca gera enfraquecimento estrutural. O excesso destrói. A sabedoria está na dose. Aqui entra uma mudança radical de mentalidade. Você precisa começar a buscar desconforto inteligente deliberadamente. Não esperar que a vida imponha. Criar voluntariamente. Treino de alta intensidade não é apenas exercício. É um sinal claro ao corpo. Fortaleça-se. Jejum não é apenas restrição alimentar. É um aviso metabólico. Repare-se. Banho frio não é modismo. É uma mensagem mitocondrial. Adapte-se. Aprender algo novo não é passatempo. É comando neural. Mantenha a plasticidade. E perceba algo profundo. Todas essas práticas têm algo em comum. Elas exigem vencer resistência interna. O maior inimigo da longevidade não é o tempo, é a complacência. Sinclair também discute a teoria da informação como núcleo do envelhecimento. Com o tempo, as células perdem a capacidade de acessar corretamente sua identidade original. Isso gera ruído, e ruído gera falha sistêmica. Mas, se a informação ainda está armazenada, existe potencial de restauração. Essa descoberta redefine o futuro da medicina. Não mais tratar doença isolada, mas restaurar juventude celular como forma de prevenir múltiplas doenças simultaneamente. Isso é revolucionário, porque desloca o foco do sintoma para o sistema. Mas enquanto a ciência avança em laboratório, você não pode esperar terapias futuras para agir, porque a perda de informação epigenética não começa aos 70. Começa muito antes, muitas vezes silenciosamente aos 30. Existe um erro comum de percepção: acreditar que pequenas indulgências diárias são insignificantes. Mas, biologicamente, o corpo soma. O corpo registra padrão, não intenção. Um doce isolado não define destino, mas picos glicêmicos repetidos por décadas criam trajetória. A insulina elevada cronicamente é uma das principais aceleradoras do envelhecimento metabólico. Ela mantém o corpo em estado anabólico contínuo, e estado anabólico contínuo reduz reparo. A alternância entre anabolismo e catabolismo é essencial. Sem catabolismo, não há reciclagem celular eficiente. Você precisa começar a enxergar a alimentação como ciclo: período de construção, período de limpeza, período de repouso. Esse ritmo é biológico. Ignorar esse ritmo gera desgaste acumulado. Outro fator crucial é a saúde mitocondrial. Mitocôndrias danificadas produzem mais espécies reativas de oxigênio. Isso aumenta dano celular. Exercício aeróbico e anaeróbico estimulam biogênese mitocondrial, ou seja, aumentam o número e eficiência dessas usinas de energia. Sem estímulo, elas deterioram. Agora observe um comportamento comum:
passar 8, 10, 12 horas sentado diariamente. Isso não é apenas falta de movimento. É sinal constante de inatividade energética. O corpo interpreta como baixo desafio. E sistemas de reparo ficam subutilizados. Existe também o impacto da exposição à luz. Ritmo circadiano regula expressão genética. Dormir tarde sob luz artificial constante desregula hormônios. Cortisol, melatonina, insulina. Tudo se altera. E desregulação hormonal persistente acelera envelhecimento. Você começa a perceber que longevidade não depende de um único hábito isolado. Depende de coerência sistêmica. Coerência entre sono, alimentação, movimento, desafio mental e regulação emocional. E aqui entra um ponto frequentemente ignorado. Estresse psicológico crônico é envelhecedor. Não o estresse agudo pontual, mas a ruminação constante. Ansiedade prolongada eleva cortisol persistentemente. Cortisol elevado impacta glicose, inflamação e sistema imune. A mente influencia a biologia profundamente. Portanto, longevidade exige também higiene mental. Reduzir exposição a estímulos negativos excessivos, desenvolver resiliência emocional, cultivar relações sociais fortes. Solidão crônica é fator de risco comparável ao tabagismo em termos de mortalidade. Sinclair aponta que estamos no limiar de uma nova era. Uma era em que envelhecimento pode ser tratado como condição médica modificável. Mas essa revolução começa dentro de cada indivíduo que decide não normalizar declínio precoce. Existe um erro perigoso: acreditar que você começará a cuidar da saúde mais tarde. O problema é que envelhecimento é acumulativo. É como juros compostos. Pequenas negligências diárias rendem declínio exponencial ao longo de décadas. Da mesma forma, pequenas práticas disciplinadas geram vitalidade exponencial. Você não sente o impacto imediato de dormir 5 horas por noite. Mas após anos a conta chega. Você não sente imediatamente a resistência à insulina se formando, mas ela se constrói silenciosamente. O livro desmonta a ideia de que envelhecer é destino passivo. Ele mostra que é processo dinâmico influenciado por sinalização molecular. E isso traz uma pergunta incômoda. Se você sabe que pode influenciar, por que ainda age como se fosse inevitável? Talvez porque mudar exige desconforto, exige romper rotina, exige dizer não para impulsos, exige priorizar longo prazo sobre prazer imediato. Mas aqui está a verdade estratégica. Prazer imediato repetido gera sofrimento tardio. Desconforto imediato controlado gera liberdade futura. Longevidade não é apenas viver mais anos. É manter autonomia. É manter lucidez. É manter força para subir escadas aos 80. É manter memória para reconhecer seus netos. É manter energia para continuar aprendendo. E essa construção começa agora. Não quando os sintomas aparecem. Não quando exames alarmam. Começa quando você decide que não aceitará envelhecer no piloto automático. A ciência já mostrou que o relógio biológico não é rígido como se imaginava. A questão agora é comportamental. Você vai continuar vivendo de forma que acelera a desordem, ou vai assumir papel ativo na preservação da sua informação biológica. Cada decisão diária é um comando molecular. Agora você precisa enxergar o ponto mais profundo de toda essa discussão. Não se trata apenas de viver mais. Trata-se de redefinir completamente o que significa envelhecer. Porque até hoje, envelhecer sempre foi tratado como declínio inevitável. Sinclair propõe algo diferente. Envelhecer é perda de informação. E informação pode ser preservada, restaurada e protegida. Essa mudança parece técnica, mas ela é existencial. Se o envelhecimento é maleável, então sua identidade biológica não está totalmente escrita. Ela está sendo escrita diariamente. Existe uma consequência psicológica enorme nisso. A maioria das pessoas age como se estivesse em contagem regressiva irreversível. Estou ficando velho. Meu metabolismo não é mais o mesmo. Depois dos 40 é assim mesmo. Essas frases são aceitação silenciosa de declínio.
Mas quando você entende que envelhecimento é, em parte, falha de leitura do código biológico, você começa a agir diferente. Você deixa de se enxergar como vítima do tempo e passa a se enxergar como gestor de sistema. E aqui está a verdade que muda comportamento. Seu corpo é altamente responsivo, mas ele responde à consistência. Não é a intensidade isolada que transforma, é repetição estratégica. Sinclair mostra que até mesmo células muito envelhecidas podem recuperar funcionalidade quando expostas aos fatores certos de reprogramação. Isso é uma prova poderosa de que a juventude não é apenas cronológica, ela é informacional. Agora pare e pense. Se suas células podem, em determinadas condições, recuperar identidade, o que isso diz sobre sua responsabilidade diária? Significa que cada comportamento seu ou preserva clareza informacional ou aumenta ruído epigenético. Você pode pensar no envelhecimento como uma biblioteca. Com o tempo, os livros continuam lá, mas ficam desorganizados. Páginas dobradas, índices confusos, seções misturadas. O conteúdo existe, mas o acesso fica prejudicado. Estilo de vida disciplinado é o bibliotecário. Ele reorganiza prateleiras constantemente. Ele evita acúmulo de desordem. Agora vamos para a aplicação definitiva. Se você realmente quer aplicar o que esse conhecimento ensina, precisa construir um protocolo pessoal de longevidade. Não algo radical, algo sustentável. Primeiro, controle metabólico. Reduza a frequência alimentar. Evite picos constantes de glicose. Não coma apenas porque é horário. Coma porque há necessidade biológica. Dê ao corpo intervalos de reparo. Segundo, movimento diário obrigatório. Não negociável. Corpo humano foi projetado para movimento constante, não apenas treinos formais, movimento ao longo do dia. Andar, subir escadas, agachar, carregar peso. Terceiro, intensidade semanal. Pelo menos 2 ou 3 sessões de esforço real. Aquele esforço que acelera o coração, que faz o pulmão trabalhar. Isso envia mensagem inequívoca de vitalidade. Quarto, sono como prioridade estratégica. Ambiente escuro, horário consistente, redução de estímulos noturnos. Sono não é descanso passivo, é manutenção ativa. Quinto, desafio cognitivo contínuo. Aprenda algo difícil, leia temas complexos. Estude, resolva problemas. O cérebro também precisa de hormese. Sexto, controle emocional. Estresse crônico corrói. Desenvolva práticas que reduzam ruminação, respiração consciente, meditação, conversas profundas, conexões reais. Perceba que nada disso depende de tecnologia futurista, depende de decisão. Sinclair aponta para um futuro onde terapias de reprogramação celular podem restaurar tecidos envelhecidos. Mas até que isso esteja amplamente disponível, a única tecnologia garantida é seu comportamento. Existe algo quase filosófico aqui. A humanidade sempre buscou juventude em fontes externas, elixires, fórmulas mágicas, promessas milagrosas. Mas a base da longevidade está na forma como você vive. Você não pode evitar o passar do tempo, mas pode influenciar a velocidade com que o tempo se manifesta biologicamente. E talvez a reflexão mais poderosa seja essa: envelhecimento não é o inimigo. Desordem é. Se você mantém ordem metabólica, ordem circadiana, ordem emocional, ordem comportamental, você preserva função. A maioria das pessoas não morre de velhice, morre das consequências acumuladas de desregulação. E aqui está a virada final de mentalidade. Longevidade não é um projeto de futuro distante, é um comportamento diário invisível. Ninguém verá você recusando açúcar, ninguém celebrará seu horário de sono, ninguém notará sua caminhada matinal, mas suas células notarão, e suas células respondem. A verdadeira pergunta nunca foi: quanto tempo eu tenho? A pergunta correta é: o que estou ensinando meu corpo todos os dias sobre como envelhecer? Se você continuar ensinando excesso, ele envelhecerá rápido. Se você ensinar desafio inteligente, ele se fortalecerá. Se você ensinar disciplina, ele preservará a informação.
Se você ensinar caos, ele perderá coordenação. Você está, neste exato momento, escrevendo sua trajetória biológica. E a maioria das pessoas só percebe isso quando já perdeu grande parte da capacidade de intervenção. Agora você sabe, o envelhecimento não é apenas destino, é instrução acumulada. A decisão é silenciosa, diária, repetida, e ela começa hoje.